A paz do Senhor para os irmãos. Estou contente em estar aqui ministrando um segundo encontro, uma segunda aula para professores de escola bíblica dominical para a Igreja do Suape, né? E esta aula, ela também se estende aos demais obreiros, a pregadores, a obreiros de modo geral, dirigentes de círculo de oração, pastores e todos aqueles que estão nessa tarefa abençoada, nesse ministério abençoado, nessa vocação abençoada de ensinar a palavra de Deus. Esse é o nosso segundo encontro, mas antes de mais nada eu gostaria de me apresentar, porque nem todos me conhecem. Eu me chamo Alan Faustino, tenho uma graduação, uma pós-graduação na esfera secular. Eu sou graduado em Ciências Contábeis, sou pós-graduado, acabei de me pós-graduar em dezembro como gestão tributária, e eu tenho uma graduação na área teológica, né? Eu sou graduado, bacharel em teologia pela FATEC, Faculdade de Teologia e Cultura, que é coordenada pelo pastor Rosival Moreno, pastor abençoado ali em Salvador. Rosival Moreno é muito conhecido por todo o corpo de obreiros em Salvador. Ele, inclusive, se não me falha a memória, salvo engano, ele foi pastor de nosso pastor Heraldo Couto, nosso pastor presidente. O pastor Rosival Moreno é uma bênção, é um poço de conhecimento teológico. Pronto, feitas essas apresentações breves, eu gostaria de começar esse nosso segundo encontro com professores e todos os vocacionados para ensinar a palavra de Deus. Vamos lá, vamos para o nosso slide. Pronto, então estamos aqui. Deixa eu ajustar aqui a câmera, a imagem. Estamos aqui. O que vimos no último encontro? Quero fazer uma passagem rápida, uma recapitulação rápida aqui sobre a nossa última aula. Então, nós falamos no último encontro, no nosso primeiro, como planejar sua aula. Falamos sobre conteúdo, extensão em tempo, estratégia didática. Vou passar aqui rapidinho. Em Romanos, eu fiz um breve relato sobre esse versículo, Romanos 12, 7, ciência na área da dedicação, né? Tudo na nossa vida, na verdade, precisa de dedicação para que a concretização seja mais factível, tenha mais condições de acontecer. E nós vemos que muitos professores se queixam do pouco tempo da aula. Na verdade, o que falta é planejamento. E aí falamos sobre o planejamento da aula, e aí falamos sobre o conteúdo, e o conteúdo é aquilo que será ensinado. E falamos ali qual o principal ensinamento da lição. O professor tem que ser capaz de extrair o ensinamento principal e os ensinamentos secundários para ter uma boa ideia e como transmitir isso aos seus alunos. Falamos também que no conteúdo, sobre o conteúdo, que o professor precisa saber com profundidade o que pretende ensinar aos alunos, irmãos. Não dá para ficar com ideias rasas, com leituras superficiais da lição, porque a lição já é bem comentada, bem mastigada, então o professor precisa mergulhar e dominar o assunto. Falamos da extensão em tempo, dizendo que a extensão refere-se à quantidade de conteúdo que será ensinado e o tempo e a duração desse conteúdo, ou seja, você tem uma quantidade de conteúdo para ensinar e você tem um tempo que tem que ensinar isso. Então, você tem que saber dividir isso durante a aula. E aí, pedagogos aconselham mais ou menos como fazer isso. E aí, nós distribuímos o tempo da lição em percentuais para ter mais ou menos uma noção de como fazer esse trabalho de distribuição do tempo. Falamos que a abertura precisa de 5%, é um momento de descontração, um momento de confraternização entre professores e alunos, entre um aluno e outro. A introdução, o professor
vai falar sobre a lição anterior, vai fazer o link, a ligação entre uma lição e outra, porque toda lição tem um raciocínio lógico, sequencial, então essa ligação tem que ser feita. E a interpretação, eu falei, que hoje muitas pessoas estão se aventurando a ensinar a Bíblia em todos os meios de mídias sociais. Então, o professor da escola dominical, aquele que se empenha de verdade em estudar a palavra, em comer a palavra, em meditar na palavra, em mergulhar na palavra, somente estes têm aptidão, têm capacidade de trazer uma melhor interpretação à Bíblia. Não estou dizendo que ele é o único, mas estou dizendo que ele tem uma melhor aptidão, uma melhor capacidade. Por quê? Porque ele medita, ele se aprofunda, ele mergulha, ele lê comentários exegéticos, ele lê comentários históricos, culturais. Então, o professor que faz isso, é somente aquele que faz isso, ele está habilitado a trazer a interpretação mais aproximada daquilo que está escrito na palavra de Deus. E a aplicação, toda lição tem que ter uma aplicação. Não adianta você ficar somente no contexto histórico-cultural, não adianta você saber apenas o que aquela carta, o que aquela epístola, o que aquele trecho da Bíblia quis dizer para os seus destinatários. Você precisa saber disso tudo, mas precisa saber também como aplicar isso à vida de seus alunos, como aplicar isso à vida da igreja, a comunidade a qual você está ministrando essa palavra. Porque sem aplicação, não tem por que eu ensino. E a conclusão, daria 15% de conclusão, e a conclusão, na verdade, você retoma toda a aula de forma bem sintética para que aquilo fique impregnado e fique numa maneira lógica na cabeça de seus alunos. E aí, eu falei sobre algumas estratégias didáticas também, na última aula, né, no último encontro. E coisas simples, nada demais, nada longe da nossa realidade. As estratégias que eu coloquei aí foi ler a lição inteira durante a semana. Porque há professores que nem a lição lê, vai para a aula na maior cara de pau, sem nem ler a lição. Isso é totalmente prejudicial para o professor, é totalmente prejudicial para os alunos, porque eles veem que aquele professor não tem o mínimo de interesse em estudar a palavra de Deus. Ou se acham bons demais, o que é terrível, porque ninguém é bom demais na Bíblia. Sublinhe as palavras desconhecidas e põe o significado delas ao lado, ao ladinho, ali numa folha. Põe uma setinha, se não tiver um espaço bem ao lado. Põe uma setinha nela e escreva o significado ao lado. Porque tem palavras que realmente não são usadas no nosso dia a dia. Então, você pega aquela palavra, põe uma referenciazinha, põe o significado, porque, irmãos, não dá para aluno ir para a sala de aula perguntar sobre uma palavra ao professor e ele não saber responder. Isso é triste. Tem professores, inclusive, que vão à aula sem saber determinadas palavras do texto da lição. Isso é mais triste ainda. Sublinhe trechos que você achou interessantes e pesquise mais sobre eles. Então, tem trechos interessantes, tem um tópico principal que você gostou muito, mergulhe nele, se aprofunde nele, porque será bênção para a sua classe. Tente captar a ideia principal da lição. A ideia principal da lição, irmãos, para facilitar, tem muito relacionamento com a verdade prática e com os objetivos de cada tópico. Fazendo isso, você vai ter noção das ideias principais de cada tópico e ali você poderá manejar bem a palavra de Deus, a lição, para seus alunos em sala de aula. E aqui nós começamos a aula de hoje. O que iremos aprender hoje? O preparo do professor da EBD. Preparo do professor da escola dominical. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Falamos sobre planejamento na última aula
e nessa aula agora sobre o preparo do professor da Escola Bíblica Dominical. Vamos falar sobre preparo espiritual, preparo bíblico e preparo didático. Vamos lá. Há professores que acham assuntos muito difíceis. Há trechos realmente na Bíblia que parecem muito difíceis, mas se nós nos preparamos adequadamente, se nós buscamos a literatura adequada, se nós buscamos apoio, essas dúvidas, essas questões difíceis começam a ficar menos difíceis à medida que você vai estudando, meditando e tirando as dúvidas. E aí vem a pergunta: como preparar-se adequadamente para ensinar as Escrituras? Eu gostaria de fazer menção do livro do Salmo, muito conhecido, capítulo 1 e demais versículos, que diz assim, na minha tradução: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prosperará. Amém? Graças a Deus. Então, ele tem prazer na lei do Senhor. E por ter prazer na lei do Senhor, tudo quanto fizer prosperará. Que Deus abençoe a sua vida, você que tem prazer, você que se debruça, você que tem desejo ardente na lei do Senhor, porque Deus te fará prosperar. Vamos lá, a leitura do slide. Planejar uma aula é uma coisa, preparar-se para ministrá-la é outra, claro, né? Falamos na aula passada sobre planejamento, você tem que planejar a sua aula. E demos alguns artifícios, algumas metodologias. Mas agora estamos falando sobre o preparo pessoal, o seu preparo pessoal, o meu preparo pessoal. Para ministrar essa aula aqui, eu tive que me preparar pessoalmente. Tive que orar, tive que buscar conhecimento, tive que buscar metodologia, tive que buscar meios para trazer essa aula aqui para vocês. Vamos lá, planejar uma aula é uma coisa, preparar-se para ministrá-la é outra coisa. Um planejamento, por melhor que seja, não significará nada se não for executado por alguém preparado para tal. Para um professor preparado, com uma aula bem planejada, não existe assunto difícil. No decorrer da sua preparação, as dúvidas vão se desfazendo e as dificuldades vão se resolvendo, né? Em regra é isso, você está com dificuldade no assunto, à medida que você busca, que você prepara, você começa a sanar suas dúvidas e você vai tendo convicção daquilo que outrora você tinha dúvida. Quando termina a aula, uma aula, o professor já deve estar envolvido no preparo da próxima. Glória a Deus. Jamais o professor deve deixar os dias passarem e acumular trabalho para a véspera da aula. O professor organizado administrará seu tempo semanal de modo a conduzir bem seu preparo para a aula, o que assegurará a eficácia de uma atuação em classe, de sua atuação em classe. Ou seja, esse negócio de deixar para em cima da hora, meus irmãos, esse negócio de deixar somente para sábado à noite, temos que nos organizar. Eu sei que o tempo é apertado, para alguns há dificuldade. Se para você há muita dificuldade, extrema dificuldade, como eu tinha na minha caminhada, mas o meu sábado era para preparar. Você tem que preparar. E o sábado é bom porque você está ali com a mente fresca, você consegue captar e você fica envolvido, é uma benção. Mas se você puder ler durante toda a semana, as leituras diárias, tudo, você vai poder absorver isso com uma capacidade maior. Os seguintes aspectos devem ser levados em conta quando refletimos sobre o preparo adequado do professor da Escola Bíblica Dominical, né? Aqueles que ensinam as Escrituras. Quais são os aspectos que devem ser levados em conta? Vamos lá.
Um dos aspectos é o preparo espiritual. Claro, não podia deixar de ser, porque somos seres espirituais, só quem ministra a Bíblia tem que ser cristão, convertido, nascido de novo, que tem experiência com Cristo, na caminhada cristã. Então, preparo espiritual é o primeiro aspecto a ser considerado. Na escola dominical, o mais importante não é tanto a destreza acadêmica, apesar de ser muito necessária, mas sim o preparo espiritual. À frente de uma classe precisa estar um verdadeiro crente em Jesus Cristo, alguém objeto de uma experiência pessoal de conversão e em pleno processo de santificação. Desculpe. Ser professor da escola dominical não é uma profissão, mas uma vocação, um chamado, um serviço prestado ao Rei dos Reis, um gesto de adoração. Não basta, portanto, saber a lição ou dominar as técnicas de ensino. O professor é, antes de tudo, um adorador e um servo dependente em tudo de seu Senhor. A adoração deve ser parte da vida diária do professor. Ao orar, o professor expressa diante de Deus o reconhecimento de sua incapacidade de entender a palavra de Deus sem o seu auxílio. Vale lembrar, porém, que a oração não substitui o trabalho do professor. É necessário orar, é necessário buscar a Deus, mas também há o trabalho do professor, que não pode ser substituído. Muitos professores, infelizmente, pensam que tudo o que precisam fazer é orar. Assim, cruzam os braços e esperam inocentemente que Deus se encarregue de tudo mais. Olha, irmãos, isso não vai acontecer. Né? Jesus disse lá, em uma passagem: não fiqueis preocupados com o que haverão de dizer, porque eu vos darei palavras no abrir da boca. Amém. Mas, para vos dar palavra no abrir da boca, eles passaram cerca de 3 anos a 3 anos e meio na escolinha de Doutor Jesus. Eles passaram de 3 anos a 3 anos e meio lado a lado com Jesus, andando nos passos de Jesus, na mesma caminhada, na mesma pisada, na mesma pegada. Jesus disse: não se preocupe, vocês estão prontos. Quando vos levarem para os tribunais, não se preocupem, porque eu vos darei no abrir da boca. Entendeu? Então, houve um preparo anterior. E agora o Espírito Santo faz relembrar aquilo que temos que falar, que ele é nosso ajudador. Mas há a nossa parte. Cabem aqui as palavras de Inácio de Loyola. Inácio de Loyola foi um padre, fundador da Ordem Católica, Companhia de Jesus, uma grande ordem católica. Ele nasceu em 1491 e morreu aos 65 anos em Roma. O padre Loyola, ele disse: ore como se você não contasse consigo mesmo. Trabalhe como se você não contasse com Deus. Né? Traduzindo as palavras de Inácio de Loyola, ore dependendo total e exclusivamente de Deus, como se você fosse um incapaz total. Você nada consegue fazer, você nada consegue se realizar sem Deus. Então você tem 100% de dependência de Deus. Agora tem outra parte. Ele também diz: trabalhe como se você não contasse com Deus. Se dedique, se empenhe, se esmere. Como Paulo disse: me gastarei e me deixarei gastar por amor de vós. Se esmere mesmo. Para o ensino tem que se esmerar. É você, nesse momento, nesse segundo momento, pense como se só tivesse você, dependendo de você, exclusivamente de você. Então você tem que trabalhar
como se não contasse com Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque a maioria das coisas que acontecem na vida, se não tudo, existe uma parte que o homem pode realizar e uma parte que somente Deus pode realizar. Naquela passagem de Lázaro, em que Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele, antes de ressuscitá-lo, ele disse: tirai a pedra, removam a pedra. Estava ali o que o homem poderia realizar, que era a remoção daquela pedra enorme do sepulcro. E a segunda parte, somente Deus poderia realizar. Somente Jesus, sendo Deus, poderia realizar, que era a ressurreição de Lázaro. Assim mesmo, na nossa vida, nós podemos remover as pedras, nós podemos trabalhar, nós podemos fazer a nossa parte. Ora, não há evangelismo sem ter alguém que evangelize. Não há ministração da palavra sem ter alguém que a ministre. Não há pregação, irmãos, sem ter alguém que pregue. Paulo falou isso. Como virão se não há quem pregue? Então, há a nossa parte, que nós podemos fazer. Deus nos dotou de capacidade intelectual, espiritual, emocional e física para nós tomarmos o controle da situação e realizarmos. Essa é a nossa parte. E tem a parte de Deus, que nós temos que ter total dependência dele. Tudo é por ele e para ele. Toda honra e toda glória é para o nome do Senhor. Ao lado da oração está o estudo da palavra de Deus. O professor vai a Deus em oração, rogando unção e sabedoria para o entendimento das Escrituras e o discernimento para o seu ensino. E o estudo da palavra de Deus trata-se do estudo devocional. O professor tem que buscar alimento diário para si mesmo. Ele tem que estar constantemente buscando a Deus através da sua palavra. Vamos continuar agora. Passamos do preparo espiritual e entramos agora no preparo bíblico. Irmãos, como eu disse anteriormente, essa aula aqui, essa videoaula, ela se aplica não só para professores da escola bíblica dominical, mas para todos aqueles que se interessam em ensinar a palavra do Senhor, em pregar a palavra do Senhor, em ministrar a palavra do Senhor. Vamos lá. Espiritualmente preparado. O professor vai buscar o preparo bíblico, já está preparado espiritualmente, já buscou a Deus, tem a sua vida espiritual em dia e vai buscar o preparo bíblico adequado à aula que pretende ministrar, à mensagem que pretende pregar o sermão. Ele tem que se preparar adequadamente. O professor não deve se contentar com a leitura ligeira do texto da revista, da lição, mas deve mergulhar nas Escrituras. Irmãos, há uma tonelada de conteúdo na internet sobre tudo. O professor só precisa ter sua fé e suas convicções doutrinárias bem firmadas para separar o que é lixo do que é proveitoso. Então, na internet nós temos conteúdo à vontade. Agora, você precisa ter uma firmeza, ter sua fé embasada nas nossas doutrinas assembleianas, tem que conhecer nossas doutrinas para poder distinguir aquilo que se coaduna, aquilo que está ligado, tem relação com nossas doutrinas, daquilo que não tem relação, daquilo que é lixo, daquilo que tem outras visões teológicas, para não atordoar o professor, para não atordoar o pregador, para não atordoar a dirigente de círculo de oração, enfim,
para não atordoar aquele que ministra a palavra de Deus. Tem que ter embasamento bíblico das nossas doutrinas fundamentais. No preparo de uma escola, de uma aula para a escola dominical, o professor deve levar em conta os seguintes passos. Primeiro, não nessa ordem necessariamente, ler o texto bíblico em diferentes versões. Embora não haja diferenças quanto ao sentido, há versões que optam por palavras que eventualmente podem ser mais familiares ao professor. Todo estudioso das Sagradas Letras, ele procura versões diferentes para ter um entendimento melhor do que as Escrituras querem dizer. Eu tenho umas 5 Bíblias, cada uma com uma versão diferente. Isso é bom porque você compara versões. Todo pregador, todo bom pregador, todo bom expositor da Bíblia, ele faz isso. Ele compara versões para ter um melhor entendimento daquele texto que ele gostaria de pregar. Usar material de consulta disponível. Pode usar dicionários, concordâncias, comentários e manuais bíblicos, que uma vez consultados, poderão ajudar muito, né, para tirar dúvidas em relação às palavras, expressões, localidades, pessoas e outras informações mais. O professor deve lançar mão do material de consulta que estiver à disposição. Isso é muito importante. Você ter dicionários, concordâncias, comentários bíblicos, manuais bíblicos, mapas bíblicos, tudo isso te ajudará a ter uma noção clara do texto que você gostaria de ensinar, gostaria de pregar, gostaria de transmitir, para que você ensine de forma correta. Um bom dicionário da língua portuguesa também é indispensável para a compreensão da leitura, né? Estamos falando aí de palavras sinônimas. Como falei anteriormente, tem professor que vai para a sala e nem conhece o significado de algumas palavras que estão na lição. Isso é uma tristeza. Vamos para o terceiro ponto, terceiro passo do preparo bíblico. Ao preparar-se biblicamente, você pega um texto, você pega uma lição, você pega uma escritura, você deve bombardear o texto com perguntas. Por que ele está escrevendo isso? Quem está escrevendo isso? Para quem está escrevendo isso? Qual o contexto histórico da situação que levou o escritor a escrever aquilo? Qual era o contexto cultural da época? Qual era o contexto socioeconômico da época? Como vivia aquela igreja, aquela comunidade? Tem que procurar saber. Várias perguntas têm que ser feitas, porque o curioso é que aprende. Eu não sou um lecionador, eu não sou um pedagogo, eu não tenho licenciatura no ensino. Eu sou igual a você, que é curioso da Bíblia. Eu sou apenas um curioso. E nessa minha curiosidade, eu aprendo alguma coisa. Questionar a Bíblia não é errado, não, irmãos. Quanto mais você questiona a Bíblia, mais você aprende. A pessoa que não se importa, lê a Bíblia por alto, lá por cima, não tem nem noção do que está lendo direito, não entendeu também, não se importa, mas a pessoa curiosa, a pessoa interessada, ela procura artifícios, ela faz questionamentos à Bíblia, ela procura enciclopédias, ela procura comentários bíblicos, porque ela tem necessidade de ter suas dúvidas respondidas. O importante é que o professor se antecipe o quanto puder a qualquer dúvida que poderá surgir em aula. Caso não consiga por si só dirimir alguma dúvida, o professor deve procurar a ajuda de alguém mais bem preparado
como o pastor ou o professor mais experiente, para que não fique ele mesmo sem entender algo do texto que vai ensinar. Então, no caso de professor aqui, ele tem que ser a pessoa que vai tirar qualquer dúvida da lição. Ponto. Mas, não tendo dúvida, ele procura se preparar antecipadamente. Ele procura buscar com pessoas, ou até com as ferramentas do Google, da internet, inúmeros comentários bíblicos, ele procura se preparar antecipadamente para ter suas dúvidas sanadas. Ele procura o seu pastor, que é uma pessoa preparada, nosso pastor Heraldo Couto é uma bênção, uma pessoa preparada. Ele pode até não dar resposta na hora. Eu também não sou de estar de pronto, não. É necessário analisar para acabar não errando. Porque às vezes nós achamos que temos a resposta pronta, uma resposta correta, mas nem sempre ela é a resposta mais adequada para a dúvida do irmão ou da irmã. Então, o professor tem que se preparar. Agora, uma coisa interessante é que o que eu vejo é que muita gente quer ser pregador, muita gente quer ser conferencista, muita gente quer ser isso, quer ser aquilo, quer sair anunciando, pregando, e esse é meu chamado, amém. Esse é seu chamado, amém. Mas muitos desses sequer pisam os pés na escola bíblica dominical. Muitos desses que deveriam ser eles os vocacionados, já que estão ministrando a palavra, quem prega, ensina. Se vocês pregam, vocês são chamados para o ministério do ensino. E por que vocês não comparecem à escola bíblica dominical? Porque vocês fogem da escola bíblica dominical. Eu ouvi alguns falarem, porque os professores são despreparados, vão lá, não se preparam. Então você, que se julga mais preparado, e eu até creio que muitos o são, vá lá, dá um apoio ao seu professor. Vá lá ajudar seu professor da escola bíblica dominical. Se voluntarie para ser professor da escola bíblica dominical, já que você tem um conhecimento maior, já que você é um curioso como eu, já que você gosta de se aprofundar em questões bíblicas, se voluntarie. Sabe por quê, irmãos? O que eu tenho percebido que muitos desses pregadores, não tenho nada contra pregadores, mas muitos deles não vão para a escola bíblica dominical porque não sabem ser questionados. Porque é fácil pregar quando eu estou daqui falando, e todo mundo tem que dizer amém. Na escola bíblica dominical, na academia, na faculdade, na sala de aula, o professor é questionado, o professor é inquirido sobre palavras, sobre textos bíblicos, sobre passagens que eles acham obscuras, sobre questões que eles têm dúvida. E muitos pregadores não têm habilidade para enfrentar questionamentos. Então é mais fácil ficar pregando daqui para lá, mandando direto e não ter questionamentos. Eu amo estar em sala de aula, dialogando com os irmãos, discutindo, tirando dúvidas deles, minhas, porque eu aprendo muito na sala de aula. Então, o importante é que o professor se antecipe para poder tirar qualquer dúvida em sala de aula. Mas se mesmo assim o professor for surpreendido com alguma pergunta imprevista, e se ele de repente não pensou numa pergunta, e teve aluno lá e largou a pergunta para ele. A melhor coisa a fazer é ser humilde e comprometer-se com a classe em trazer a palavra sobre o assunto na próxima aula. É simples, irmãos. Você não precisa se urinar de medo, de ter questões que você tem medo de ensinar, de não saber a resposta, não. Você vai se preparar com antecedência, vai meditar na lição ou no texto bíblico, vai buscar apoio, manuais bíblicos, comentários bíblicos, vai bombardear aquele texto com questões
e tentar tirar todas as dúvidas. Mas, se na classe, ainda assim, um aluno vier com uma pergunta daquelas cabeludas, aquelas difíceis de responder, você tem que ter humildade. Se não souber respondê-la, isso não descredita nenhum professor. Tem que ter humildade de dizer ao aluno que naquele momento você não tem a resposta, mas você buscará a resposta para aquilo e trará no próximo momento. Passo 4. Preparo bíblico do professor da escola bíblica dominical. Fazer um esboço detalhado do texto. Né? Depois de ler o texto várias vezes e de estudá-lo em profundidade, não é superficialmente, o professor está pronto para esboçá-lo de forma detalhada e sequencial. O que é fazer um esboço, irmãos? Fazer um esboço é você colocar cada ponto do texto. Tem um texto, toda uma estrutura, e você vai pondo cada ponto que você viu no texto em sua ordem sequencial, de forma detalhada. Então, por exemplo, o texto que eu li aqui em Salmos, bem-aventurados que não ouvem conselho dos ímpios. Você pode botar, por exemplo, em primeiro ponto, as bem-aventuranças. Segundo ponto, aqueles que não andam no conselho dos ímpios. Terceiro ponto, aqueles que não andam no caminho dos pecadores. Quarto ponto, aqueles que não se assentam à roda dos escarnecedores. Quinto ponto, aqueles que têm prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. E por aí vai. Você vai mantendo um esboço, uma sequência lógica do texto qual você está meditando para facilitar. Ao fazer um esboço, o professor estará criando um esquema que o auxiliará na exposição do texto. Então, sequencial, um esquema. Tópico 1, tópico 2, tópico 3, tópico 4, e assim ele poderá discorrer sobre cada tópico de maneira mais tranquila. Isso é esboçar um estudo, seja ele da lição, que já vem todo esboçado, ou seja ele de um texto bíblico. 5. Alistar as lições mais importantes do texto. Cada texto da Bíblia está cheio de lições preciosas para nossas vidas. A questão é tão somente identificá-las e destacá-las para posterior utilização. Então, no momento do estudo da Bíblia, no momento do estudo da lição, há mensagens ali preciosas que você poderá destacar com um marca-texto, com uma caneta, como eu falei na última aula. E na Bíblia mesmo você pode destacar. Agora, tome cuidado para não estar pondo batom na boca de Deus, né? Isso é uma falácia. Quando eu era novo convertido, a minha primeira Bíblia ficou impecável. Eu jamais passei uma caneta, jamais passei um marca-texto nela, porque as pessoas diziam que era a boca de Deus, ela aberta era a boca de Deus falando. Quem riscava a boca de Deus estava passando batom. Uma heresia sem tamanho. Quando você marca o texto na Bíblia, aquilo ali ativa a sua memória visual. Então, para você reencontrar aquele texto, fica mais fácil. Você pode ler toda a Bíblia, mas aqueles textos que você vai demarcando, quando você quer encontrá-lo, você lembra. Foi mais ou menos no livro tal, desse lado direito ou desse lado esquerdo, acima ou abaixo. Eu lembro desse texto, eu demarquei ele dessa forma. O marca-texto colorido, caneta de várias cores. Então, quando você utiliza estes instrumentos, isso ativa a sua memória visual e você consegue absorver, captar e guardar essas informações por muito mais tempo. Vamos lá, depois do preparo bíblico, vamos para o nosso último preparo dessa aula de hoje, que é o preparo
didático. O professor precisa escolher que métodos usará e de quais recursos didáticos necessitará. Ou seja, você precisa de métodos e de recursos para poder expor bem, ter uma boa condução da aula ou da pregação. Primeiro método, palestra ou exposição. Este método vem dos primórdios da atividade docente. Nele, o professor expõe o conteúdo a ser aprendido pelos alunos. Essa é a forma mais antiga, né, irmãos? É a forma em que você fala, e todos ouvem e acabou. Então, se você tiver uma forma didática, palavras inteligíveis pelos alunos, palavras que os alunos entendam facilmente, fica mais fácil eles perceberem o que você está falando, porque pouco se aprende só com ouvir. É por isso que eu estou utilizando aqui 2 recursos. Eu estou utilizando a minha voz, a minha exposição da aula, e também estou utilizando os slides, porque esta parte visual conta muito para o aprendizado, para a memorização. O que não pode ocorrer de forma alguma é aquele tipo de palestra em que o professor monopoliza o tempo sem dar oportunidade aos alunos de participarem. Amém? Então, na exposição, dentro da classe, dentro da sala de aula, não dá para o professor falar sozinho. Ele tem que dividir com os alunos a exposição, tem que dar oportunidade aos alunos também de se expressarem acerca dos tópicos. Isso é uma bênção para o professor e para os alunos. Para a pregação não dá para aplicar, porque durante a pregação a pessoa não pode fazer perguntas, durante a ministração ninguém pode interferir na ministração da palavra. Segundo tópico que também não se aplica à pregação, né? Somente a sala de aula. Os demais aqui eu acho que são todos só em sala de aula. Segundo tópico é a discussão. Esse método consiste na apresentação de uma situação-problema que será discutida por toda a classe na busca de uma solução. Então, o professor tem lá uma situação-problema, uma situação que não foi aprofundada pelo autor, o que ele mesmo traga, que tenha toda a correlação com a lição, e ali bota para toda a classe, toda a turma, debater ali, conversar entre eles, para discutir entre eles, para trazer a solução para o problema, a pergunta que o professor está fazendo, ou as perguntas que ele está fazendo. A discussão em grupo só difere da anterior, porque aqui, na anterior, você bota toda a turma para discutir e trazer respostas às questões. A discussão em grupo você faz a mesma coisa, só que você divide em grupos, em equipes, se o espaço couber, claro. Você divide em equipes e essas equipes responderão às questões, problemas apresentadas pelo professor. Tem também o ponto 4, que é o método, são métodos que nós estamos falando de ensino aqui. Então, tem o ponto 4, que é o método de perguntas. Consiste na elaboração prévia de perguntas que aguçarão a curiosidade intelectual dos alunos, né? Por ela só, já está se falando, que é justamente fazer perguntas que aguçem a curiosidade. E aí os alunos vão buscar respostas para isso. Debate. A troca de opiniões em torno de um determinado tópico de estudo, né? Nos debates, nós podemos colocar questões da lição em que haja 2 ou mais pontos de vista de autores bíblicos e ali colocar equipes para cada uma defender um ponto de vista desse. E aí, no final, claro, o professor irá direcionar melhor as questões, esclarecer para os alunos qual é a visão que as igrejas, Assembleias de Deus adotam. Mas pode ser feito trazendo várias visões de outras denominações, de outros segmentos cristãos, para ser posto em debate ali, as equipes, cada uma defendendo um ponto de vista, e no final o professor trazer qual é
a doutrina que a Assembleia de Deus adota. E, irmãos, em questão de doutrina, é difícil falar em certo e errado. Na verdade, há segmentos que adotam determinada visão A, e tem segmentos que adotam visão B, outros adotam visão C. Ninguém tem a palavra final em questão de Bíblia. A respeito de Bíblia, ninguém tem a palavra final. Mas são pessoas que, ao longo de anos, de séculos, de milênios, vários estudiosos, piedosos, que buscaram entender a Bíblia, compreender as doutrinas da Bíblia. Então, essas doutrinas têm que ser valorizadas. Mas nós temos que deixar claro qual a posição das Assembleias de Deus. O professor deverá escolher qual método é o mais apropriado para o tipo da lição que irá ensinar, bem como qual se aplicaria com maior eficácia na sua classe. Então, nós temos esses métodos que eu apresentei aqui, eles não são únicos, tem mais. É a palestra ou exposição, a discussão coletiva, a discussão em grupos separados, temos os métodos de perguntas e respostas, temos os debates em que cada um defende uma visão. E o professor deverá escolher qual o melhor método para aplicar em sala de aula. Temos agora aqui os recursos. Recursos eu vou falar pouco, porque temos recursos muito ultrapassados. O livro que eu estou meditando para arrumar esse trabalho para vocês, professores, obreiros e vocacionados, é o livro cujo título é Socorro, sou professor da escola dominical. Então, ele traz vários recursos, mas eu entendo que já estão ultrapassados, então vou trazer os recursos mais atuais aqui para a gente, que são só dois que eu achei atuais para a nossa realidade neste momento. Primeiro é o quadro branco, né? Ele lá colocou o quadro negro, mas o quadro que temos hoje é branco, se usa pilotos ou pincéis, tem também de várias cores, é mais bonito, é mais visualmente mais bonito do que o quadro negro. O quadro negro se utilizava de giz, muitas pessoas tinham alergia àquilo. Tinha um professor que morria de espirrar e tinha que estar ali dando aula, utilizando o giz, e ele não é tão bonito assim, tão atrativo. Né? Quadro branco pode ser usado para anotações de esboço de aula, exposições de tabelas e explicações ligeiras. Né? Nós podemos pegar o quadro branco, um quadro de um tamanho razoável, e ali esboçar o texto que pretende ensinar, botar tópico a tópico, para que o aluno fique claro para ele qual a proposta da aula, o que ele verá em cada tópico da aula. Aquilo fica fácil, aquilo entra na memória do aluno. É muito bom. Ele expõe também tabelas, números, gráficos e faz explicações que, no momento em que você explica e você escreve, aquilo ali, visualmente, vai impregnando o aluno. O quadro apela para o visual do aluno, colocando em ação, portanto, um segundo sentido e reforçando a chance de aprendizagem, ainda mais quando se usa pincéis coloridos. Então, você utilizar pincéis, pilotos coloridos e botar os tópicos separados, os gráficos, as tabelas, as explicações, ligando com chaves, com setas, tudo isso apela para o visual do aluno e facilita o aprendizado dele. Facilita e muito. Recursos tecnológicos. Aí eu pus alguns exemplos de recursos tecnológicos, TV, Smart TV que temos hoje, Data Show, que é o apresentador de dados, que todo mundo conhece, computadores, notebooks, celular, temos vídeos do YouTube, tem inúmeros vídeos do YouTube excelente. Temos jogos e aplicativos direcionados ao ensino. Aplicativos que são criados com determinada didática e são utilizados em sala de aula. Isso nós podemos utilizar para serem aplicados em sala de aula, na escola bíblica dominical também. Será uma bênção. Vale a pena investir em equipamentos didáticos. É uma bênção quando a igreja
tem a visão de aparelhar-se da melhor maneira para viabilizar um ensino de boa qualidade na escola dominical. Utilizar recursos tecnológicos hoje, irmãos, é bênção, está na nossa mão, temos que utilizar. E para concluirmos esse trabalho, vamos ler aqui. Após planejar a aula, o professor precisa preparar-se espiritualmente, recapitulando, né? Você primeiro planeja toda a sua aula, como vimos na aula anterior. Prepara-se espiritualmente, tem que ter um preparo diário espiritual, uma vida diária de oração, de jejum, de leitura da Bíblia. Depois você tem que se preparar biblicamente para o conteúdo do qual você irá expor, para o conteúdo do qual você irá ensinar ou pregar. E você também tem que se preparar didaticamente. Como eu exporei isso? Eu criarei um grupo de discussão? Eu só farei a exposição daqui para lá? Eu terei perguntas e respostas? Eu criarei debates? Quais os recursos que eu vou utilizar? Eu vou utilizar data show? Eu vou utilizar um quadro branco? Eu vou utilizar peças teatrais? Eu vou utilizar coreografias? O que eu vou utilizar para que o meu público, os meus alunos, tenham uma compreensão melhor daquilo que eu quero ensinar? Ao colocarmos esses ensinos em prática, a aula terá sempre atrativos interessantes. Será um estímulo para os alunos e um incentivo para que eles aprendam com maior eficácia a palavra de Deus. Amém? Deixa eu voltar aqui para mim. Deixa eu ver aqui como é que volta. Glória a Deus. Nós temos que... Ok, pronto, voltamos. Então, temos que utilizar ferramentas, nos preparar espiritualmente, didaticamente, biblicamente, para podermos ministrar a santa e gloriosa palavra de Deus. Isso é uma vocação linda, é um chamado lindo que Deus tem na sua vida, ensinar a sua palavra. Não despreze esse chamado, não menospreze esse chamado, ele é lindo. Não abra mão do seu chamado e se preparem, porque essa é uma tarefa gloriosa. Eu, para finalizar, eu tenho o privilégio, tive o privilégio de ser aluno de Rosival Moreno, do pastor Rosival Moreno, e também eu tenho o privilégio de ter alguns alunos que são obreiros, alunos. Eu tenho um aluno mesmo que ele é pastor, ele tem 3 igrejas que ele implantou lá no Rio de Janeiro. Esse menino já foi até nos Gideões, no Balneário Camboriú pregar. Então, é uma alegria imensa para um professor. Essa é a recompensa, irmãos. Eu não ganho nada para isso. Essa é a recompensa de um professor da Escola Bíblica Dominical. Ele me chama de professor. Cidadão é pastor. Tem 3 igrejas. Já pregou em Camboriú e me chama de professor. Essa é a grande recompensa do professor da Escola Dominical. Ver que o trabalho dele está dando frutos e que ele, de alguma forma, está cooperando para o reino de Deus. Irmãos, que Deus abençoe a todos. Orem por mim, compartilhe esse vídeo para que inúmeras outras pessoas sejam alcançadas e abençoadas. Num tempo em que nós compartilhamos tanta coisa ruim, compartilhe esse vídeo para que pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.